terminamos a questões que ficaram faltando sobre reações de robustez, que a gente discutiu no final da aula, assim, em um grupo reduzido, tá? E começar a fazer um exercício já da aplicação dessas técnicas em algum problema de motor. Tá? Então, desde a semana passada, a gente estudou a questão da estabilidade robusta. E a gente analisou, né, como foi utilizado o teorema de Nyquist, certo? E o fato de que a gente podia modelar a dança como sendo um modelo tipo assim, onde ΔP a gente definiu como erro de modelagem aditivo. ΔP, esse aqui o erro de modelagem multiplicativo. Então a gente, digamos, mostrou na aula passada foi que, considerando que a planta se pode escrever reunindo a frequência dessa forma aqui, porque isso implica dizer que eu tenho na frequência possíveis, certo? Gráfico de resposta à frequência da planta, e que eu descrevo esse gráfico como sendo um gráfico central, que eu vou chamar de modelo nominal, e agora uma faixa, certo? Que eu vou descrever aqui, onde todos os modelos estão contidos, o que me permite depois desenhar, né, gráficos do erro, do módulo do erro aditivo na frequência, que, como a gente discutiu na passada com os exemplos, eles têm uma cara mais ou menos assim, no sentido de que pode ter muita forma, mas a cara típica é dessa forma, onde temos um erro normalmente menor em baixa frequência e maior em alta frequência, certo? Bom, tipicamente o que a gente faz, a gente pode ter diversas formas desse erro, e o que a gente faz na prática é tentar ver qual é, né, o limite máximo desse erro, ou seja, qual seria o limite de uma cota superior para isso aqui, tá? E definir essa função como sendo o ΔP máximo, que é uma função na frequência, que vai determinar qual é o erro máximo que compete para cada frequência de todas as possíveis plantas no modelos que representan meu processo. Correto? E bom, usando isso, a gente demonstrou na passada o teorema de Nyquist, que o que acontece é que a gente projeta um controlador, certo? Isso aqui é real, imaginário. A gente projeta um controlador, tá? Tal que o produto do controlador pelo processo tem uma característica, um gráfico polar, tal que, usando o teorema de Nyquist, demonstramos que isso aqui é estável, certo? O que a gente quer garantizar é que, se agora trazamos isso aqui para o pior dos casos, certo? Que teríamos, né, de todas as possíveis modelos que estamos considerando, ele mantém a mesma condição, né, no critério de Nyquist que é a planta nominal. Ou seja, que se esse aqui era um caso estável, aplicado o teorema de Nyquist, esse aqui mantém a mesma característica de número de voltas, o que implicaria no caso estável. Para o qual precisamos dizer que o número de polos instáveis de todos os modelos que estamos considerando é o mesmo. Tá? Então lembrem-se aí, lembrem que o teorema de Nyquist para que o número de voltas é igual a 0 menos P, certo? P, tá? É o número de polos, certo? De P da planta, do modelo, certo? Na região de instabilidade. Esse aqui vai ser o número de voltas ao redor de menos 1, e esse aqui é o número de polos de malha fechada na região de estabilidade. Correto? Então, se esse número é fixo, certo? O número de polos do modelo na região de estabilidade é o mesmo, certo? Ou seja, temos um número de polos estável constante. Cada vez que a gente defina o número de voltas, está definindo o número de voltas. Então, se esse número de voltas não muda, esse número não muda. Portanto, se uma é estável, todas são estáveis. Correto? Esse é o objetivo que a gente tem. E a gente mostrou que, para que isso seja verdade, uma condição suficiente, tá? Uma condição suficiente é que o erro máximo na frequência
frecuencia, del módulo, sea menor que U más C sobre CPN, también la frecuencia. ¿Cierto? Y ahí llamamos aquí de índice de robustez del sistema de control. ¿Correcto? Bom. A mí me va a seguir un ejercicio de aplicación de aquí para analizar un controlador, ¿cierto? Más, antes de hacer el ejercicio, tenemos más cosas que es importante comentar. Que la relación es aquí con margen de fase y con margen de gain, que la gente discutió anteriormente, ¿cierto? Y con una medida de, a través de un número que nos permita dar un poco una idea de cuán robusto es un sistema de control que estamos trabajando. Entonces, además de fase y margen de gain, también pueden medir ese diagrama aquí, ¿entiendes? Trazando aquí o círculo de radio unitario, ¿sí? Y determinando una curva o punto donde esa curva pasa por módulo igual a 1. Entonces se pone aquí un punto de módulo igual a 1 y ahí calculando a partir de la fase podemos determinar cuántas fases falta para llegar a menos 70. Y eso aquí es como se llama margen de fase. Y cuando la margen de engaño, yo pongo cuántas fases va a 70, que es este punto aquí. Vamos a apagar esa curva ahora. Y esa distancia aquí nos va a dar la margen de engaño, que sería cuánto engaño falta para el sistema pasar por el módulo. Sabemos que cuando el sistema tenga fase depende y módulo igual a menos 1, estaríamos pasando por aquí, estaríamos justamente en un momento que el sistema pasa de una condición de estabilidad para instabilidad. ¿Correcto? Entonces esas dos medidas aquí, en realidad, son una medida de robustez. ¿Por qué? Porque si estoy longe de aquí y estoy longe de aquí, es supuestamente solo robusto. Admito que mi sistema se perturbe, se modifique, y que eso nos faça mudar a condición de... Porém, si a gente consigue un sistema con una forma, con una característica, digamos, simples como esa ahí, donde la curva es suave de esta manera, claramente eso es verdad. O sea, es una buena medida de ser que una margen de engaño grande, o sea que ahí no puedo aumentar mucho engaño para llegar hasta aquí, y una margen de fase grande me permitiría hacer los temas muy robustos. ¿Por qué? Por cualquier error de modelaje modificará esa curva, y esa curva menos modificada, claro, ella no va a salir a mudar la condición de número de volts. Pero eso no es siempre verdad, ¿verdad? Y en los años 50-60, cuando se estudiaban sistemas de control, eran sistemas de control que intentaban obtener una respuesta óptima de acuerdo con un criterio para un sistema de control mala fechada, comenzó a observar que a pesar de los sistemas ser ajustados para tener una margen de engaño boa y una margen de fase boa, 60 grados, 2 por ejemplo, o sistemas se tornaban instables para pequeños errores de modelaje de procesos. Y no es posible usar eso en la práctica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está aconteciendo? Imaginen que un gráfico, en vez de ser así, que mi gráfico control nominado fuese así. ¿Cierto? Imaginen que eso fuese, no sé, bien. Y yo repito ahora o mismo cálculo, diseño aquí mi círculo de radio unitario y determino aquí o punto donde o módulo vale 1 y veo aquí cuál es la margen de fase, que me da una margen de fase muy grande, y veo aquí mi margen de engaño y me da una margen de engaño también muy grande. O sea, ya tengo un sistema que supuestamente tendría una margen de fase y margen de engaño que me daría una condición de mucha robustez. Porém, como mi gráfico se aproxima mucho do punto 1 de una frecuencia diferente da frecuencia que medí, veja aquí medí únicamente 2 pontos, tengo que medir. Puede que aconteça que un pequeño error de montaje faça com que esse sistema faça uma coisa assim. Certo? Eu não mudei grande coisa, meu diagrama de polar, porém o sistema se tornou estável. Correto? Então, en realidad, analizar un único punto de frecuencia es una medida un poco complicada, sobre todo si los puntos de frecuencia son necesarios. Entonces, aún así, una forma, digamos, correcta para esas cosas es analizar todo la respuesta de frecuencia para saber qué va a acontecer. Por ahí, está claro que si va a acontecer alguna cosa, o punto que va a tener más condiciones de pasar rápidamente para el lado punto de conexión, va a ser aquel punto que está más perto de la conexión. Entonces surge una otra medida para analizar la robustez, que es analizar también la distancia que obtenga un punto de conexión. No vean que si yo puedo enseñar de nuevo, y ahora está pozo
aqui é ponto menos 1, certo? Então, que tal eu medir qual é a distância, certo, que eu tenho ao ponto menos 1? E quanto vale essa distância aqui? Essa distância aqui, certo? É certo? Essa distância é esse ponto aqui, é o ponto CPN de J ômega, certo? Portanto, isso que está aqui é o ponto é menos 1 CPN de J ômega em módulo, correto? Ou seja, que estou calculando o módulo de 1 mais CPN de J ômega, correto? Bom, então, agora sim, isso aqui pode ser um número que com uma única medida me dê uma ideia do que está acontecendo com a facilidade ou dificuldade que eu teria para estabilizar o sistema modificando um pouco o diagrama da resposta à frequência a partir da regularidade, certo? Então, na literatura se define o que se chama um fator de sensibilidade, certo? Que já é definido como esse, como o máximo da inversa desse número. O máximo na frequência desse módulo vai me dar um número que me dá essa ideia de condição. Vejam, que isso aqui não é outra coisa que a função de transferência entre o erro, entre a referência e o erro, certo? Ou entre uma perturbação na saída da planta e uma perturbação entre a saída da planta e a saída da planta, certo? Então, dá uma ideia da sensibilidade, certo? Que o sistema tem. Então, esse número aqui, certo? Sensibilidade máxima, é uma medida que a gente pode utilizar para ter um sistema de controle e dizer quão robusto ele é com apenas um número, correto? Bom, vejam que o que eu poderia fazer para definir isso aí seria uma coisa assim: eu me coloco aqui no ponto menos 1, defino um círculo de um certo rádio, certo? E agora eu quero que minha curva, certo? Que eu projetei, não importa como ela seja, ela está tangente isso aqui, certo? Não importa a curva faz assim, ou faz assim, ou faz assim. Bom, desculpem. Mas ela, todos os gráficos aqui, todos eles têm, digamos, o mesmo MS. Correto? Certo? Então, não importa como seja meu ajuste, certo? Eu estou tendo uma distância ao ponto menos 1. Então, isso me dá uma certa medida da robustez do controlador. Se eu aumento esse círculo, eu torno o sistema mais robusto. Correto? Se eu diminuo o círculo, eu tenho o sistema menos robusto. Correto? Então, veja, se eu colocar aqui, se esse rádio aqui, sei lá, for 0,5, tá? Quer dizer que meu MMS é 2. Certo? A distância é meio, então tem um MS é 2. Certo? Se eu colocar um rádio, sei lá, de 0,8, meu MS é 1,25. E assim, certo? E assim por diante. Então, essa é uma medida que utiliza e, justamente, valores de MS, certo? Sei lá, entre 1,5 a 2, certo? São valores típicos para ajuste de controlador, controle, certo? Com um certo grau de robustez, certo? Então, é um grau de robustez relativo, não? Mas se entende que vai funcionar, digamos, se alguém não sabe exatamente qual é o erro de modelagem, isso aqui não entra para muito. O que é certo é, a melhor maneira de fazer as coisas é poder estimar o erro de modelagem, desenhar esse erro de modelagem em um gráfico e tentar conseguir que essa condição seja cumprida. Mas ele não tem como medir isso aqui, porque não sabe quanto é o erro de modelagem, então pode passar por uma coisa bom. Vou tentar me afastar do ponto menos 1 uma certa distância. E isso vai funcionar razoavelmente em muitos casos práticos. Fala. Você calcula esse MS para cada frequência? Não, é o máximo na frequência. Ah, tá. No caso do ponto onde... Ou seja, eu calculo a distância para toda a frequência e encontro qual é o máximo. Ou seja, que seria a mínima distância vai me dar o máximo. Certo. E o inverso. Certo. Certo? Então, seria assim, poder colocar qual é a mínima distância, mínimo de na frequência. Certo? Ou seja, qual é o ponto que se aproxima mais ou menos 1. Certo. Tá? Que me dá o máximo de resultado. Professor, se eu tiver desenhado errado, por exemplo,
Como assim? Na hora de fazer, desenhar no caderno, digamos, Sim. e ali no desenho parecia que ele não passa da curva, mas na verdade ele passa... Se tu fosse campeão, tu desenhou a curva de Nike, certo? E não desenhaste certo e tá, o que tu quer saber? Tem alguma... Como é que vai saber que tá errado? Tipo... Não, é assim, isso aqui, dado que é um cálculo com isso aqui, tu não pode fazer a mão. Sim. Ou seja, fazer certo isso aqui não vai fazer a mão, certo? Porque na mão tu não vai conseguir desenhar esse gráfico muito certinho, certo? Sim. Tá, se tu vai fazer aproximadamente, mas vale tu desenhar isso aqui no grafo logarítmico, certo? Que aí, asintoticamente, tu vai ter um resultado mais ou menos. Tu calculas aqui e desenha, certo? O teu gráfico, certo? Então, isso aqui, veja, como que é isso aqui? Quando a gente vai seguir um exemplo no computador, certo, mano? Isso aqui, quando a frequência vai para infinito, certo? Como que é? Como que normalmente C por P? Vamos lá, como que vamos a definir aqui C por P? Como que é C por P en módulos? Tipicamente, coloco un control integrador, então, tipicamente então vai ser muito grande em baixa frequência, certo? E depois em alta frequência vai ter uma coisa aqui e vai cair. Por quê? Porque em alta frequência o sistema, o controlador tem ganho constante, certo? E a planta sempre está para baixo. Por tanto, isso aqui vai ter uma curva assim. Tá? Se eu somar 1 a isso aqui, certo? O que vai acontecer é que aqui não vai mudar praticamente nada, porque é muito grande, mas aqui em vez de assim, isso aqui vai terminar em 1, o sea, en infinito, isso aqui tem a 1. Então isso aqui vai ser na curva, digamos assim. Correto? Então esse seria esse gráfico. Estava ensinando CP mais 1. Certo? Isso aqui seria CP mais 1. Tá? A inversa disso, certo? Ao contrário, vai ser uma curva que vai aqui infinito vai vir de 0 e aqui vai terminar em 1. Então é uma curva que vai fazer para baixo. A forma dessa aqui é uma curva tipo assim, certo? Então, eu estou calculando qual é o máximo disso. Tá? Se a curva subir monotonicamente, então o máximo vai ser 1. Mas se não, ela vai ter, se tem um pico, uma coisa assim, ela vai ter valores maiores que 1 que vai dar a condição. Certo? Sim? Então, por exemplo, um sistema que tenha assim, certo? Aqui vale 1, certo? E a curva é essa aqui, certo? Então estamos dizendo 1 mais, bueno, ms de ômega, certo? Módulo. Então tu vai terminar esse ponto aqui, certo? Essa é a frequência ômega x, ômega s, e esse aqui o ms que tu calculou, certo? O máximo, correto? Então aí tu termina, tu pode fazer um gráfico de logarítmico, talvez tu tenha menos certo se vai fazer a mão, isso aí. Certo? Apesar de que, para fazer exato, é melhor fazer com o computador ou calculador. Certo? Pensando na prova, tem uma inversão disso. Tá, mas não é. Aí o objetivo é um conceito, entendeu? Por exemplo, analisar dois controladores e dizer, bom, qual tem maior ou menor MS, entendeu? Mas não é. Fala. Você não teria que analisar a fase também, que fala a fase. Não, porque tu estás medindo a distância com o medidor. Certo? Estás medindo unicamente a distância. Estás medindo quando se pone por cima daqui, não é um móvel. Tá, não estamos analisando a fase da fonte de referência. Certo? Tá, muito bem. Bom, vejam que isso aqui é lógico, pelo que falamos, isso aqui é complicado. Isso aqui, se já temos a planta aqui, o controle, certo? E vocês colocam, comentei, mas vou escrever para que fique mais claro. Se você coloca a perturbação na saída da planta, a relação entre a saída e a perturbação, quanto vale? Correto? Portanto, bueno, se tu estamos num caso nominal, então, o que estamos calculando lá, certo? É justamente a função de transferência entre esse ponto e esse ponto. Que logicamente, certo? Ela tem, como é? Instantaneamente, ela é 1. ¿Por qué? Porque cuando eso aquí entra, el control no puede hacer nada instantáneamente. Por tanto, instantáneamente vale 1. Para frecuencia infinita,
vale 1. Solo que después yo controlo el real para intentar eliminar el residuo permanente. Si coloco un integrador no me controle, por eso que aquí vale 0. ¿Correcto? Yo sé que mi sistema va a ser perturbado y después va a voltar para el punto de equilibrio que estaba. Si yo coloqué un integrador no controle. ¿Correcto? Ahí, ¿cómo que le va a responder? En frecuencias medias va a depender de un transitorio que colibra esa respuesta. ¿Cierto? De eso que dije me define un transitorio de respuesta. ¿Ok? Realmente es una buena medida, ¿cierto? Lo que estamos haciendo. Ok, desde el punto de vista dinámico, tiene razón claramente con qué onda el comportamiento robusto del sistema. Bueno, muy bien. Entonces ya entendimos que tenemos una forma de hacer, de poder medir margen de fase, margen de engaño, en un sistema tranquilo de analizar, que monotónicamente va a ser una buena medida, más en un sistema donde el control es un poco diferente, un poco más complicado, no necesariamente va a ser una buena medida de robustez. ¿Por qué? Porque margen de engaño y fase muy bons puede implicar que el sistema esté igualmente próximo de instabilidades por un pequeño error. Bom, entonces el señor que la pasada diseñó varios tipos de error, ¿cierto? Error de engaño, error constante de tiempo adicionado, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué acontece si tenemos un sistema con atraso? ¿Cómo que fica o erro no sistema com atraso se o atraso não for bem conhecido? Certo? Imagine que você tem, certo? Tá? Monto da entrada de rolagem, certo? Causado pelo atraso desconhecido, o mal estimado, né? Ou seja, você tem um processo que tem atraso e vocês erram na estimação do atraso. É o típico. Você vai medir o atraso do processo e o processo tem um atraso que não é igual ao que vocês estimaram no modelo. Então você tem um processo que, por exemplo, vamos colocar um caso simples, U mais S tal, N menos LS, aunque seja a primeira ordem, certo? E vocês têm um modelo que vocês estimam com um modelo, U mais N, N menos LS, certo? E então o processo se comporta como primeira ordem com atraso e o modelo também, porém não há coincidência, isso aqui não é hipótese. A gente na aula passada discutiu os erros do tipo, vamos considerar que agora só incluímos erros no atraso. Certo? Supor que K igual a Kn, tau igual a tau n, mas que L é diferente de N, certo? Como que fica meu erro delta P na frequência? Vai ficar P sobre Pn menos 1 el módulo, ¿certo? Por eso aquí. Bom, aquí va a ficar únicamente P dividido por Pn. Si todo es igual, va a ficar un cociente atrás. Va a ficar N menos L S dividido por N menos L NS menos 1. Eso aquí es simplemente N menos, ¿cierto? Delta LS menos 1. ¿Correcto? Lógicamente también es igual a esta otra. ¿Sí? Bom, como que é o gráfico aqui? Como é o gráfico de delta P de ômega, módulo, N menos delta L J ômega menos 1. ¿Certo? Pode ver que J ômega aqui, certo? Então vejam, isso que está aqui é um complexo eso aquí es complexo N a J fino, eso aquí vale 1 menos 1, ¿cierto? Entonces ese ángulo phi, un complexo de fino es módulo U y fase phi. Por tanto, si yo aumento frecuencia, por una frecuencia positiva, eso va a aumentar por aquí, por ejemplo, para una frecuencia positiva, eso va a ser N menos delta L J omega, ¿cierto? Porque cuando delta L es positivo o omega positivo, entonces el ángulo es negativo y para abajo. ¿Y eso aquí quién es? Eso aquí es delta L omega. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ese vector es un vector que vale siempre, ¿sabes? Siempre vale T módulo 1 y su fase va variando entre 0 y menos 180, después de menos 170 y 0,9 y así va. Entonces eso va a repetir, va a ser una función periódica. Porque eso va a ser repetir, cuando llega aquí va a dar un número, cuando llega aquí da el mismo nombre y así va. ¿Cuánto vale que estamos aquí?
Eso aquí vale 1. Entonces, por lo tanto, 1 menos 1 da 0. Entonces, yo sé que si aquí diseño delta P móvil una frecuencia, vamos a hacer un gráfico lineal primero. Si fuese un gráfico lineal, estaría, eso aquí es 0. Y eso aquí, ¿verdad? Aquí es 1 y eso aquí es 2. Gráfico lineal, ¿cierto? Aquí entonces por aquí es 0. ¿Correcto? Vean, cuando yo llego aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso aquí? Menos 1. Menos 1 menos 1 Menos 2. da menos 2. Luego lo menos 2 es 2. Entonces va a llegar a 2. ¿Cierto? A 2. En una frecuencia, ¿cuánto vale la frecuencia aquí? Menos 180. O sea, delta L omega tiene que ser igual a cuánto? A pi. Entonces, si delta L omega es igual a pi, omega es igual a pi sobre delta L. Entonces, pi sobre delta L va a estar en 2. ¿Certo? Bom, depois faço o gráfico no meio, mas no meio do caminho, digamos, se eu continuo, se eu fizer aqui 2π sobre delta L, o que vai acontecer? Quando eu der a volta completa, ele vai voltar para 0. E se eu continuar, isso vai ser periódico, certo? Então, se eu dar aqui 3π sobre delta L, ele vai estar em 2 novamente. Certo? Bom, isso aqui vai fazer uma coisa assim. Certo? Ok? Sim? Bom, beleza. Eu posso calcular, porque por intermediário, se eu tiver as contas, mas a gente faz lá no computador para ver como isso. Se eu faço um gráfico logarítmico, que é o que a gente acaba trabalhando normalmente na prática, como que fica isso aqui? Pues, aqui está 2, será? Aqui está 1, mas agora aqui está 0,5, para ver? E o 0 está lá para baixo, certo? 0,2, 0,1, certo? Então aqui vai crescer, certo? Vem de 0 e vai chegar a 2 em π sobre delta L. Tudo bem. Então isso aqui vai fazer a mesma coisa, só que isso aqui vem assim. Certo? E agora, em 2π sobre delta L, ele vai vir para 0 de novo. Então aqui vai vir. Só que agora, como está uma escala logarítmica, 2π sobre delta L é muito próximo, certo? Então aqui vai ficar uma coisa próxima. E agora depois sobe de novo e aqui. E aqui já começa a apertar cada vez mais, porque, como está uma escala logarítmica, certo? Então, en realidad, o gráfico vai fazer uma coisa assim, certo? Que tem infinitos pontos na aproximação. Bom, como que é aqui? Para entender como é ambiente, pode fazer uma pequena aproximação. Se delta se ômega for para 0, ou seja, está uma frequência pequena, aqui dá E na menos delta L J ômega se pode aproximar razoavelmente por Taylor. 1 menos delta L J ômega. Correto? Se aí substituo isso lá em cima, quanto vale delta P? 1 menos isso, menos 1 vai embora e fica. Portanto, isso aqui é como um derivador, certo? Então, aqui é um crescimento com uma inclinação. Isso aqui cresce como se fosse uma reta delta L por ômega, certo? Ok? Sim. Cresce de forma reta na escala logarítmica. Vai chegar aqui, vai ter, claro, aqui a aproximação começa a não valer mais. Faz aqui e assim vai. Correto? Sim? Bom, se eu misturar isso aqui, a primeira importância disso aqui é ver que, então, o limite, vejam, eu tenho um erro que chega a 2, certo? Com o qual se vai impor uma restrição forte no sistema, certo? Porque isso aqui, quando inverter esse erro, lembra que ele tem que cumprir a condição de robustez, certo? Eu vou calcular aqui o 1 sobre delta P máximo para todos os casos possíveis, certo? Imaginem que aqui eu digo, olha, meu delta L pode variar entre 1 e 2. Então vou fazer um gráfico assim, outro gráfico assim, outro para cada delta L eu tenho um gráfico, certo? Qual é o pior de todos? Aquele que está mais para cá. Quanto mais para baixo a frequência está, maior é o erro, certo? Essa curva aqui é a maior de todas. Se eu fizer um delta P máximo, fazer uma coisa assim. Isso aqui seria um bom delta P máximo
para este caso, ¿cierto? Que englobaría todos los posibles que yo tengo. ¿Cómo se calcula eso ahí? Como mayor delta L, pero con mayor delta L todo más frecuencia. Entonces, ese se calcula para delta L más. Entonces, claro, o peor caso es cuanto más se puede errar un atraso. Cuanto más se errar un atraso, peor es el punto de vista de usted. ¿Correcto? Bueno, entonces, vean, si usted diseña eso al contrario aquí, lembren que eso aquí, a una transferencia maravillada, HN, que se calculó, que voy a decirlo a usted, tiene que ser, digamos, lo voy a decirlo a usted, a inversa de decirlo a usted, ¿cierto? Y ella tiene que ser menor que eso. Por tanto, si yo diseñé aquí a inversa de aquel gráfico, eso significa 0,5 y eso significa 1,5. Eso que está aquí, ¿cierto? Es 1 sobre delta P máximo, ¿cierto? Y ahora, el sistema de control va a tener que ficar en baixo esa curva, maravillada, para que el sistema sea robusto, que fue lo que la gente estudió en la pasada, ¿cierto? Pero como sé que el sistema maravillada aquí vale 1, porque el sistema maravillado normalmente va a tener que limitar en baja frecuencia, veía que está imponiendo un límite, ¿cierto? Mi HN. Mi HN va a tener que estar, ¿cierto?, limitada por esa condición. ¿Correcto? Pero eso aquí exactamente, o que te explico en la pasada, para un caso de atrás. El lema que en los casos de la pasada, esta curva estaba más para cima, por lo cual estaba en fondo menor error para mi sistema de control. ¿Correcto? ¿Dónde está? Entonces, vamos a hacer un ejercicio numérico, donde te va a intentar aplicar esas ideas y calcular esas cosas y simular un poquito más largo. Entonces aquí lo pegué de una prueba antigua, bastante antigua, ¿tá? Y modifiqué un poco porque es igual, va a 2002. Eso aquí ficou na minha sala. Obrigado. Ok, então vamos lá. Está claro el concepto, vamos a intentar aplicar ese concepto a un problema particular, ¿cierto? Vamos a considerar el siguiente problema. ¿Tá? Dice así, ¿tá? Problema. Tá. Un ingeniero fez una modelaje en un proceso, ¿tá? Y a partir del modelaje que le fez, él diseñó, digamos, levantó varios modelos del proceso y encontró cuánto valía o delta P máximo. La frecuencia, como seno, ¿cierto? Es aquí. Professor. Só um minuto. Y un modelo nominado, que le vamos a usar de control, que es 1.5. Certo? Só uma dúvida mais do ponto de vista prático. Quando se quer levantar vários modelos, né, da planta, faz-se sempre por exemplo, por step test, sempre no mesmo ponto de operação? Ou eu vou variar um pouco? No, justamente, digamos. Vamos lá. Suponha que está aquele caso que eu comentei na passada do problema do laboratório. Tá? Tu tem um motor e tu vas controlar a velocidade do motor. E o motor pode operar entre velocidade quase zero e velocidade, sei lá, 500 RPM. Então, o que tu vas fazer? Tu vai tentar encontrar modelos de comportamento linear, tanto na faixa de operação perto do zero, como perto do 5, como no meio, né? En realidad es seguinte, si tú ves que el sistema se comporta más o menos igual, tú usas menos número de modelos. Mas si tú ves que el comportamiento del sistema es muy diferente en una región que otra, tú vas a intentar colocar más modelos para intentar descubrir cuál es el comportamiento que tiene el sistema. ¿Tá? Entiendan que eso es una aproximación, se está intentando aproximar el comportamiento del sistema que es no lineal y complejo por un sistema linear, claro, con función de referencia. Entonces, hay una aproximación. Mas, haciendo eso, tú estás mucho más próximo do que usando un único modelo que sea válido para toda la faixa. ¿Correcto? Perfecto. Entonces aquí lo que hicieron fue eso. No está aquí implicado el procedimiento, mas él fez eso. Él levantó por el comportamiento del proceso en varios puntos y decidió que el comportamiento de él era
determinado como R máximo por ese gráfico aquí, y que el modelo nominal que le voy a utilizar es aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo aquí es a gente hacer un proyecto de un control EPI. Vamos a hacer la primera orden, un control EPI sería circuito controlado, ¿cierto? Y ahí de aquí vas a hacer dudas técnicas, una por cancelamiento y otra sin cancelamiento. ¿Cierto? Y vamos a considerar que la gente quiere una respuesta, ¿cierto? Nominado, sin pico de oscilación, ¿cierto? Y tiene que ser robusta, en el sentido de, vamos a poner así, y más estabilidad de robusta. O sea, yo quiero que el sistema de control que voy a proyectar sea capaz de mantener estabilidad para toda la familia de procesos, de modelos, perdón, que representan este proceso, considerando ese R máximo. ¿Ok? Justamente, eso es lo que va a dar. La aplicación del tiempo es la que va a definir a qué es una robustez, ¿cierto? Eso es lo que va a venir totalmente de acuerdo. ¿Ah? Eso es un problema. En realidad, yo, digamos, no coloqué aquí especificando el tiempo, ¿claro? Más, si yo colocara el tiempo, podría ver que puede tener un conflicto entre la especificación del tiempo y la especificación de robustez. ¿Claro? Como ya discutí un poco en la pasada, más. Eso que quiero que fique un poco claro en ese sentido. ¿Tá? Entonces, porque yo podría colocar aquí, digamos, con mayor velocidad de respuesta posible, ¿sí? Considerando que tenemos estabilidad de respuesta, ¿sí? Entonces, hola, digamos, eso aquí yo creo que es solamente para poder trabajar con dos tipos de sintonía diferentes y digamos, ¿cierto? Ni vamos a perder mucho tiempo con eso, son para importante análisis de ese campo. Es para ver dos aspectos diferentes de lo que está aconteciendo y diseñar otra. Vamos lá. Desde el punto de vista de proyecto, ¿tá? Yo tengo una especificación, ¿tá? Que me está dando el usuario para controlar el proceso nominado, que podría resolver aquí, como él bien colocó, si yo colocase en función de tiempo-respuesta, podría resolver eso aquí fácilmente para cualquier de los casos, para cualquier problema, porque un PI con primera orden, pues sabe que puedo arbitrar o que yo quiero, tanto de tiempo de respuesta como de pico como de turno, ¿cierto? Como usted en segunda orden básica. Porém, yo tengo esa limitación aquí encima. La primera cosa que tengo que hacer es intentar ver qué es lo que me limita desde el punto de vista del control. ¿Por qué voy a diseñar? Yo sé que cuando yo faço la malha fechada, HN, que es CPN sobre 1 CPN, que es la inversa del índice de robustez, ¿cierto? Si es un módulo, ¿correcto? Va a tener que se cumplir con la estabilidad robusta, que HN, el módulo, tiene que ser menor que la inversa del delta P máximo, que es lo que acabamos de colocar. La primera cosa que voy a hacer si quiero proyectar el controlador es polear por aquí, porque eso me impone una restricción a los problemas. Si yo diseño aquí una frecuencia o módulo, ¿cierto? De uso del delta P máximo, inclusive si tengo primera orden, ¿cierto? ¿Eso aquí cuánto vale? Pues en baja frecuencia, ¿cierto? Es 0.65 que inversa 0.25. ¿Está? ¿Cuánto que? 1 sobre 0.65. Ah, 60. O sea, 1.6 más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Y después aquí va a tener que estoy invertiendo, ¿cierto? Aquí tiene en alta frecuencia, ¿cuánto vale? En alta frecuencia, si quiero infinito, fica 0.5 sobre 25 da 2, ¿cierto? 2 por 0.25 da 1.3.
certo? A inversa do 1.3. Tá? Então isso aí, aqui, 1 sobre 1.3, que vai para a primeira será 0,70 e alguma coisa, não? 75. Ah, enquanto que isso aqui é 1.6 aproximadamente, certo? Ok? Então por aqui nós temos, será 1, por aqui temos 2, tá? Por aqui temos 0,5, vamos ver melhor a escala aqui, 0,5 e esse então 0,75 estamos vendo aqui também. Correto? Então a escala logarítmica, aqui será meio, 1, 2, aqui está 1.6 e aqui está 1. E agora por observamos, 1 está em 2 e 4, certo? Então primeiro 2 aqui, vamos lá, 2, 5, 10, 1 e em 4 por aqui, 4. Então aqui eu vou fazer assim, e aqui eu vou fazer assim, e então isso aqui é um gráfico assintoticamente assim, ou bueno, realmente um gráfico certo? Então isso que está aqui é o gráfico que me dá o limite da minha resposta. O que está me dizendo? Que essa região, a estabilidade robusta, está me dizendo que essa condição tem que ser cumprida. O que implica que essa região aqui é uma região proibida para mi HN. HN no puede entrar nunca en esa región aquí, ¿cierto? Conclusión, cualquier proyecto que pueda hacer, ahora voy a proyectarme el controlador, el bote de un proyecto de controlador está que fica aqui embaixo. Tá? Bom, tudo bem. Eu coloco como controlador PI. Como eu controlo PI, eu sei que em regime permanente quanto vai valer HDN. Vai valer 1, ou seja, eu sempre como tenho um controle PI, então se o sistema for estar de banda fechada, HN de 0 vale 1. Portanto, isso aqui vai vir por aqui. Então aqui é HN. Bom, agora minha sintonia, certo? E aí que vem, se eu escolher um tempo 5% qualquer, eu posso fazer uma curva assim, que não cumpriria a condição de estabilidade, certo? Então eu tenho que sintonizar isso aqui, buscando uma curva que faça alguma coisa, por exemplo, com essa. Ou seja, um objetivo. Eu estou falando com esse gráfico aqui, é definido qual é o meu objetivo de controle. Isso aqui é o objetivo. O objetivo é sintonizar o PI para que ele consiga um tempo de resposta tal que minha curva esteja abaixo da curva do controle. Claro, teoricamente, pode fazer isso aqui até tangente, certo? E tangente seria. Está claro agora? Então, veja que isso aqui, vamos lá. Se eu isso aqui digo que é um sistema de primeira ordem, simplesmente, aqui, olhando, eu posso saber quanto vale a frequência, que é igual a 1 no oitavo, semana fechada. Certo? Ok? E eu sei então qual é o tempo 5% que eu posso estabelecer no sistema. Eu sei que não posso ter um tempo 5% muito rápido, senão o sistema não vai conseguir ajudar. Correto? Ok? Bom, então, digamos, aqui a gente, bom, se a gente faz o cálculo, aqui eu fiz meio que no olho, mas aqui está muito grande a escala, 0,7 por aqui, então seria essa frequência aqui. Certo? Porque mais ou menos é raiz de 2 sobre 2, certo? Que é 0,7, aqui está 1, de 0,5, na metade mais ou menos o logaritmo está 0,7, então esse seria o ponto do sistema de primeira ordem. Se eu tivesse um sistema de primeira ordem, ele começaria a cair assim e passaria nessa frequência com 0,7. Claro, que já me dá uma ideia de que se eu utilizar um valor de tau de banda fechada da ordem de 3,5 ou 4 por aí, as curvas não se cortam. Correto? Então isso aqui é um gráfico, digamos, aproximado que me permite desenhar mais ou menos qual vai ser a especificação para o meu controle de banda fechada. Fala. Qual que é essa frequência? Desculpa. Tá. Em um sistema, se eu especifiquei esse H e HN, eu digo que ele é aproximadamente 1 sobre 1 mais esse tal de banda fechada, certo?
Então, isso aqui é assim, não? E passa aqui por raiz 2 sobre 2, na frequência ômega de malha fechada, que é igual a 1 sobre tau de malha fechada, correto? Portanto, se eu sei onde está esse ponto de grama da frequência, que é igual a 1, eu sei onde está o tau de malha fechada. Portanto, eu sei que no tempo 5%, se pode aproximar por 3 tau de malha fechada ou 3 sobre ômega de malha fechada. Então, definindo esse ponto aqui, eu defino como vai ser a resposta do sistema de malha fechada. Correto? Então, se eu quiser mais rápido, eu tenho que para cá. Vamos pôr um pouquinho mais rápido, talvez pôr um pouquinho mais rápido. Certo? Mas, tem que tomar cuidado para que isso aqui não cruze com essa curva. Certo? Ok? Certo? Qual seria, digamos, um cálculo? Se você quiser fazer um cálculo limite, eu poderia dizer, bom, eu vou fazer essa curva, corte com essa. Ah, será que essa... Vou pegar então quando que isso aqui passa por 0,7, certo? Lembra que isso aqui, aqui é 0,75, então pegaria aqui aproximadamente. Se esse aqui, esse cálculo, deixa eu apagar isso aqui, não? Poderia fazer um cálculo, quase no limite, ah, beleza, isso aqui é assim, isso aqui é 0,75, vamos supor, será 0,70 por aqui, então esse ponto aqui, acharia, me daria qual seria a frequência, para que minha curva aqui, justo fosse tangente para baixo, certo? Ok? Então seria um cálculo que eu poderia fazer a partir desse gráfico, encontrar quando isso aqui vai ter 0,7, descobrir a frequência e dizer, bom, para uma frequência daqui para cá, ele não vai cruzar, e daqui para lá ele começa a cruzar. Se eu achasse no outro a frequência que ele está quando tem ganho 1, eu podia dizer que o tal seria, desse aqui seria essa frequência? Como assim? Esse aqui 1? Isso, só qual frequência aí? E aí descer aqui, por causa da 5? Também poderia ser. Pode ser. Tá? Eu acho que cálculo sintático. Bom, tu colocaria aqui 1 e tu diz que está embaixo, assintoticamente. Vai depender do sistema da hora que tiver, se tiver 0, tiver 0, isso aqui em realidade não é, isso que eu falo aqui não é uma coisa interessante de fazer assim, porque a gente que tenta fazer é garantizar que tenha uma certa distância. Então, isso aqui o que importa é, se você vai com uma ferramenta gráfica, é dos gráficos. Você vai tentar essa curva, certo? Vai desenhar ele aqui e vai fazer com que ela se aproxime a uma certa distância desse aqui, pronto, certo? Não há um critério assim de... A menos que digamos, calcule, depois dizer, tente calcular aproximadamente qual seria a máxima frequência que poderia ter para conseguir que o sistema estivesse no limite. Então, eu tentaria estudar a curva tangente e encontrar o doutor. Correto? No caso, realmente, eu poderia que o modelo seria R$1, como mesmo que tu botasse um... Sim, lembra que isso aqui é uma condição suficiente. Não é necessário. Então, mesmo que isso aconteça, não necessariamente o sistema fica instável, certo? Só naquela faixa de Tá? frequência. Então, mas de qualquer maneira, na prática, se você quer que haja uma certa robustez no controlador, você não vai querer que quando o sistema tenha um maior erro de modelagem, a resposta fique quase instável, certo? Na prática, isso aqui é um exercício. Na prática, você vai tentar fazer com que fique uma certa distância, para mesmo que varie, ele oscile um pouco, mas não oscile muito. Correto? Ok? Tá. Então, tudo bem, se eu uso esse critério, tá? E eu tenho aqui o... Pode ter realidade. Aqui estava 2, aqui estava 5, certo? Tá? Então, eu fiz aí um projetinho já que está pronto no mapa, certo? E decidi fazer o seguinte: se eu pego aqui o PI, tá, vamos ver, para um caso, se eu tenho um caso de PI por cancelamento, eu sei que minha HN vai ser simplesmente isso aí. Por quê? Porque se eu cancelo, o sistema fica da primeira ordem pura, certo? E lembra que o PI por cancelamento se calcula como, bom, se eu coloco aqui KC1 mais DTI sobre DTI, certo? O TI é igual ao T da planta, certo? Da planta, vamos chamar aqui assim, KP sobre 1 mais DT, certo? E o KC do controlador vai ser 1 sobre o ganho da planta. E agora, quanto eu quero acelerar? Que, nesse caso, T que eu tenho sobre o T desejado. Se eu quero ser muito mais rápido, isso vai me aumentando o ganho proporcionalmente, certo?
Esse é aquele ajuste que a gente já fez 50.000 vezes aqui, tá? Comprando o mesmo de sempre. Então, se eu colocar um T desejado de malha fechada, tá? Vamos usar aqui então, tal, de malha fechada. E eu mesmo, certo? Se eu colocar isso aqui, então 5 vezes mais rápido, então você vai dar 5 vezes mais ganho. 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais ganho, certo? Okay. Então, esse é um projeto. Outro projeto é o caso PI sem cancelamento. Tá, por que eu vou testar o todo? Qual é o problema desse primeiro PI? Que a resposta para perturbação na entrada da planta vai ficar como malha verde, não vai adiantar nada, certo? Esse controle, apesar de eu vou testar ele para mostrar como que fica, não é um controle interessante na prática. Professor? Sim. A gente está testando a robustez com uma malha fechada para referência. Sim. Daí, nesse caso que tem cancelamento e que daí vai voltar um dos polos, ele poderia ficar instável? Não. A malha não pode mudar a estabilidade por onde entra o sinal. A estabilidade da malha não depende de onde, no sistema linear, não depende de onde que entra. Vou apagar aqui um pouquinho. Esse é um conceito importante, tá? Então a pergunta é, eu tenho um sistema de controle, certo? Se eu tenho estabilidade interna, lembrem que isso implica que eu não tenha, certo? Nenhum cancelamento de polos estáveis entre controle e planta, certo? E eu tenho um sistema assim, se o sistema é estável, né? Não importa onde que eu entre com o sinal, ele vai ser sempre estável. Tá? Isso se chama estabilidade interna. E justamente porque a gente discutiu quando falamos do cancelamento de dinâmicas instáveis, certo? Se eu for projetar um controlador C para uma planta instável e colocar o controlador cancelando o polo da planta com 0, aí minha resposta vai ser estável para a referência, mas não vai ser estável para a perturbação. Mas se eu não violar essa condição, eu tenho um sistema internamente estável, não importa, certo? Onde que entre o sinal, se aqui, onde que entre, certo? Que o sistema vai ser estável para todo o sinal. Correto? E a condição que está considerando, a condição da robustez não vai mudar, ou seja, não vai sair da robustez porque a resposta fique pior. Uma coisa é a estabilidade e outra coisa é o comportamento mais fechado. O sistema fica muito mais lento para a perturbação, mas não por isso vai ter problema de estabilidade. Correto? Se fosse falar de performance robusta, que seria fazer com que o sistema tenha um comportamento dinâmico mais fechado robusto, aí sim a coisa muda a figura. Tá? Tu tem que analisar todos os casos, tem que fazer com que tua resposta à perturbação, certo? E tua resposta à referência se mantenha sempre próxima de um padrão, mesmo que o modelo seja diferente. Então, a gente não vai discutir isso nessa discussão. Tá? A ideia é a mesma, só um pouco mais complicado. Tá? Ficou claro? Mais ou menos. Tá, mas vamos lá. Que parte que não ficou claro? Vamos lá. A estabilidade isso aqui, ficou claro para ti que não depende? Sim, não. Isso não depende, certo? Se o polo de malha fechada aqui não vai mudar. Lembra o seguinte, acho que a gente pode fazer aqui. Os polos de malha fechados aqui não mudam, certo? Quando muda a entrada. O que acontece é que mudam os zeros. Para a referência, há um zero cancelando um polo. Portanto, tu não vê esse polo. Quando a perturbação, esse cancelamento desaparece naquele controlador e portanto tu vê os dois polos. Correto? Mas o sistema é estável. Tá ok? Eu estava pensando que ia ter um polo mais ali nesse gráficozinho azul de abertura. Sim, mas tu te lembra que a gente chegou a isso aqui através do teorema de Leibniz? Então isso aqui não é um resultado independente, isso aí é um teorema, certo? Então no teorema o que importava era a distância do CPN ao ponto menos 1, e daí saiu essa fórmula. Tá? Não mistura isso agora com uma condição de comportamento mais fechada, entendeu? Ou seja, isso aqui a gente não chutou, a gente deduziu matematicamente. Então, a condição que está aqui é a condição de estabilidade robusta, certo? Isso aí não depende de se a resposta vai ficar mais lenta ou mais rápida com algum sinal que entra no sistema. Certo? Não. Se for para performance robusta, sim. Mas eu acho que o que você está falando é sobre o HN, já que vai aparecer mais. Claro, porque eu sei o que ele está falando. Ele queria fazer uma forma assim, ele queria fazer aqui H sub Q em vez de H sub N e traçar aqui erro, mas isso não é verdade, porque isso não é tema de Leibniz.
tú no puedes aplicar para acá sin qué. Entendi. ¿Entendés? Porque lo que a gente deduciu. Esto aquí es una interpretación. Si para no confundir, esquece disso aqui. Esquece e diz: meu teorema diz que o erro de modelagem tem que ser menor que o índice de robustez. E esse índice de robustez é 1 mais CPN sobre el CPN. ¿Correcto? Entonces, que coincidentemente es igual que nosotros llamamos la fechada invertida. Entonces, yo uso eso aquí para especificar la respuesta. ¿Correcto? Mas lo que estoy explicando aquí no es la respuesta, es la robustez. Só que esa robustez me impone un límite de la respuesta. Que claro que impone un límite de la respuesta a perturbación también, mas no directamente, indirectamente. ¿Cuánto va la respuesta a perturbación? ¿Acaso que vale P sobre 1 más CPN, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si yo impongo límites aquí, también impongo límites aquí. Mas yo no puedo graficar de la misma manera, ¿correcto? ¿Está claro? Entonces, entendido, mas mi respuesta a ver no te esclareció. Ahora quedó claro. Muito bem. Para país sin cancelamento, lo que voy a hacer es aquel proyecto clásico, ¿cierto? Voy a colocar un 0 aquí, ya puedo hacer con que los polos vengan para acá y voy a intentar colocar los polos reales iguales a ese punto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en ese caso la respuesta va a ficar de tipo HN, sin filtro de referencia, 1 más STI sobre 1 más S tau. Vamos a llamar de mala fechada 2, porque es diferente, al cuadrado. ¿Correcto? Entonces aplicamos un 0 aquí y 2 polos aquí, ese va a ser mi número. Para referencia, yo puedo colocar un filtro y eliminar o pico. Mas ahora de nuevo, ese pico no importa, no puede ser eliminado de HN que te usa para usted, porque HN pasó por usted, es HN que es a inversa ese número, que no tiene un filtro de referencia. Entonces, un filtro de referencia no participa de mala fechada. Por más que yo pueda eliminar el pico de respuesta con un filtro de referencia, yo no puedo pensar que ese filtro de referencia va a aparecer aquí. Entonces, no vamos a dar una cosa, ¿cierto? No tenemos sentido. ¿Ok? Pues entonces, yo puedo sintonizar eso aquí. Y aquí que yo fiz, aquí escolhi un tau de mala fechada igual a 0.25, o que implicaría una frecuencia de 4, que va a estar, claro, más o menos aquí, como se va para abajo, ¿cierto? Se va a meter ocultado, ¿cierto? Y en otro caso, ¿cierto? Yo escolhi un tau de mala fechada igual a 1/3, o sea 0.33, un poco, para hacer un test de cómo que fica eso y no sé qué. ¿Por qué que coloque un poquito menos a frecuencia? Un poquito más lento. Porque yo sé cómo va a fijarme HN en ese caso aquí. Vamos a enseñar el mismo gráfico. Por aquí, ¿cómo va a ser mi HN? No, ¿cómo va a ser? Ahora aquí. Es aquí, ¿no? Es latente. La tengo que ser lo primero, ¿cierto? Entonces no va a ser así. La va a subir primero y después va a descer, ¿cierto? Entonces, como ella va a subir después de ser, ahí por eso que yo estoy en precavendo de colocar una frecuencia un poco menor para evitar que ese pico que bate aquí pasa a poder cortar con otro, ¿cierto? ¿No? Ya se puede dar al computador brincar con valores diferentes si quiser, trocar valores y ver cómo es fácil con el computador, ¿cierto? ¿Ok? Por ejemplo, si yo hice eso aquí, yo tengo certeza absoluta que si las curvas no se cruzan, mi sistema va a ser robusto. O sea, cualquier error que yo colocase de modelaje que esté ya dentro de ese límite máximo que yo determiné, con certeza mi sistema va a fechar a ser estable. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo un sistema que no verifica eso aquí, o sea, si yo ve que se están cruzando las curvas, no necesariamente eso implica que mi sistema va a ser inestable. ¿Correcto? Porque lo que es únicamente necesario, mas no es suficiente, mas no es necesario. ¿Correcto? Vamos a usar más lavadora, ¿verdad? Y a gente va a diseñar eso ahí.
Então, para mim é muito simples, certo? Eu tenho aqui uma planta, que eu defini aqui como sendo KP sobre PS mais 1, certo? Aí defini, nesse caso, KP 1.5 é igual a 3, mas em genérico para quê? Para que ficasse aqui genérica a sintonia. Defini aqui o erro da modelagem, certo? Que isso aqui é igual a 0,65, 0,5, tem? E aí, para poder ver o gráfico do erro, vou calcular o bode aqui, certo? Vamos dar aqui um pause, certo? Para a gente saber esse gráfico aqui e eu seguro isso assim. Tá? Então aqui eu vejo que importa o gráfico de cima, que o gráfico tem aquela curva que não está em decibéis. Se quero colocar em unidades de amplitude, vamos colocar isso aqui normal. Certo? Tá? Então, aqui, tá? No sistema tem 1.50 e pouco, certo? Que é o que tínhamos, e depois vai caindo até que chegue a 0,77, que é o valor, a gente colocou 75 aproximado, mas correto? Certo? Tudo bem, então vejam. O gráfico da HN vai vir aqui por 1, certo? E vai descer. Então, como falamos em primeira ordem, vai ser em 0,7 mais ou menos, em 0,7 aqui, né? Estaríamos bem abaixo da frequência, portanto, essa frequência de 4 que escolhemos não tem como cruzar no sistema, certo? Então tá. Muito bem, vamos lá. Vamos, então aqui embaixo, eu fiz esse daqui, como... O que eu fiz aqui embaixo? Eu botei o PI, então botei o TD desejado, primeira fechada 0,25, calculei o ganho 1 sobre KP TD sobre T sobre TD, certo? Como falamos, e o TI igual a TD. Coloco o PI na forma clássica, calculo a outra franja fechada, certo? Aqui eu calculo outro controlador, tá? Defini TD 1/3, e aqui está a fórmula daquelas genéricas que calculam quanto vale o KC e o TI a partir de igualar o sistema segundador, que é a misma que hicimos varias veces, só que está de forma genérica. Então agora aqui simplesmente vou fazer o gráfico de H1 e H2 comparado com aquele gráfico da inversa do R. Desculpem aqui, viram, não? Que eu desenhei a inversa do R, não o R, certo? Tá? Não sei se tinha comentado isso, mas tá. Então tá, vamos fazer assim, melhor aqui. Tem como plotar um bode com os dois? Sim. É o que eu vou fazer agora, tá? Tá, então, vamos lá. Aqui eu tenho os 3 gráficos, certo? Então veja, aqui está o gráfico do erro, certo? Isso aqui. Aqui está o gráfico do primeiro PI e do segundo PI, certo? Que veja que por causa do pico que eu coloquei, do pico no do zero que está colocado, a curva acaba sendo que ela está praticamente tangente, certo? A outra curva, certo? Vejam aqui que ela está praticamente tangente, certo? Estaria me dizendo isso aí, em princípio, que eu estou no limite, teoricamente, da condição. Não, en realidad, como a condición es una función apenas suficiente, vamos a ver el sentido que no va a acontecer instabilidad en este caso aquí, ¿cierto? Más podría, teóricamente, si queremos que eso tenga certeza absoluta, tendríamos que dar una pequeña mexida en la sintonía para armar eso ahí. ¿Qué queríamos que va a hacer? Pues disminuir un poquito la frecuencia, ¿cierto? O sea, aumentar un poco el tiempo. Si yo quisiera mudar, ¿cierto? Antes de ver las respuestas, yo podría vir aquí de nuevo, ¿cierto? Y vamos a tirar esta parte ahora, ¿cierto? Entonces, vamos a escoger aquí, para primera hora no hay problema, para otro vamos a escoger un poco mayor la frecuencia, en vez de 63 vamos a escoger 0,4, ¿sí? Un poco más lento. Entonces con eso, 0,5 vamos a poner un gráfico, antes que son los gráficos, son los primeros, ahí yo conseguí, vean, separar, ¿certo? Tanto uno como otro. ¿Correcto? ¿Ok? Beleza, então nesses dois problemas da sintonia que eu fiz, as duas atenderían a condição de estabilidade robusta, certo? E, claro, nesse caso, a dos polos duplos,
é um pouco mais rápida que a outra, certo? Sim? Con lo cual eu poderia mexer na outra se quiser para aumentar a velocidade para ser tão rápida como é. Poderia vir aqui e colocar esse número um pouco menor, tá? 0,20, certo? E simular novamente. E aí eu tenho. Assim que a gente faz tipicamente em uma ferramenta, estou fazendo passo a passo, uma ferramenta interativa, veja, aqui os dois têm uma resposta em frequência, em alta frequência igual, em baixa frequência igual, e só muda um pouquinho aqui no meio. Certo? Eu sei que com o filtro de referência, para a resposta em regime permanente, para a resposta de grau, eu vou conseguir com o filtro fazer praticamente as mesmas respostas. Certo? Do ponto de vista robustez, o filtro não faz nenhuma diferença, portanto, a minha resposta à primeira ordem é mais robusta que a outra, porque está mais longe da curva. Correto? Bom, como que fica certo? O gráfico de resposta à frequência de malha verde? Quanto vale o produto de C multiplicado pela planta? Certo? Porque aqui eu posso ver a margem de fase e a margem de ganho, certo? Se eu desenho o módulo e a fase do produto do controlador pela planta, esse gráfico está aqui, veja, é integrador e depois cai. E aí o cancelamento, evidentemente, vai ficar um integrador puro, porque eu cancelei o polo da planta com o zero do controlador, e portanto um integrador puro. E o outro não, o outro tem primeiro o integrador, depois vem o polo e depois vem o zero. Certo? Então tem. Só que em alta frequência só está tendo exatamente o mesmo componente. E essa aqui é a fase do deles, que é o integrador puro, e a fase do outro. Então qual é a margem de fase desse aqui? É sempre 90 graus. Certo? Por quê? Porque para um módulo igual a 1, que seria aqui, o DS tem 90 graus de margem de fase. Qual é a margem de fase para o outro? Pues, módulo igual a 1, tenho aqui 0dB1, e desse aqui, e esse aqui, que é minha margem de fase. Bom, aqui não se vê, se 80 vai para baixo, nessa fase aqui, e sei quanto vale a fase do sistema. Então vamos fazer isso, para poder ver a margem de fase do sistema. Então, venho aqui, procuro o ponto de 0dB, que é um módulo igual a 1. Aí mais ou menos, certo? A frequência é 4.35. Então aqui vem a frequência 4.35. Certo? Está mais ou menos com 87 graus de margem de fase. Correto? Esse é o caso típico, onde a questão da robustez e a margem de fase estão em sintonia, porque a curva é bem suave, a curva depois da frequência que não faz nenhuma dessas coisas estranhas. Portanto, a medida de margem de fase é uma boa medida de robustez também nesse caso. Correto? Aqui a margem de ganho é infinita, certo? Como o sistema nunca atinge 180 graus, não há cruzamento por 180, portanto minha curva de dinâmico nunca vai cruzar o eixo real negativo. Portanto, a margem de ganho é infinita. Correto? Está claro isso aí, não? Beleza. O seguinte gráfico, só para ir visualizando coisas, mostra o diagrama dinâmico. Tá? Depois a gente vai fazer um zoom aqui da parte. Então esse aqui é o diagrama dinâmico, que é o caso que não cancela, que tem e esse caso que cancela, porque como é um integrador puro, a fase sempre 90 graus, ele está somente aqui em cima do eixo. Correto? Então vejam, vou ampliar aqui para poder ver melhor. Certo? Bom, aí já vai ver bem o que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Como que é o sistema? Um sistema é um sistema que tem esse caso aqui é um integrador puro, portanto a fase também vai chegar por aqui. O outro termina na alta frequência igual que esse, portanto a fase também tem que terminar com menos por 90 graus. Certo? Ele vem lá de baixo, certo? Ele vai, por causa do efeito do polo daqui, depois por causa do efeito do zero, ele vem para cá novamente. Correto? Portanto, observem que se eu desenho aqui o círculo unitário, certo? Tá? Que aqui nesse coisa, eu estou tendo uma chegada aqui por baixo, certo? Então o cruzamento vai se dar num ponto praticamente lá no. O cruzamento comum se vai dar quase que na frequência. Portanto, a minha distância ao ponto de zoom é bem grande. Tá? Se eu calcular aqui o MS, certo? Vai me dar praticamente 1. Nesse aqui com certeza vai dar 1 e no outro vai dar praticamente 1 também. Correto?
Eso está calculado aquí. Tá? Aqui é calculado, certo? No trabalho do programa. Tá? Ou a mesa, certo? O que eu fiz? Tá? Faço o bode de 1 mais P mais controle por la planta, certo? E faço o máximo de 1 sobre isso aqui. Sabe que bode guarda o vetor de módulo, se eu faço bode, né? Eu posso guardar o valor do módulo. Tá? Então, ok, e com isso eu tenho o valor calculado que vai aparecer na tela do sistema. Aqui está. Certo? Um está a 0,91 e o outro está quase metade. Certo? Porque estão chegando muito. Se eu tivesse um mais complicado, usaria outro ponto e a distância seria qualquer. Correto? A última coisa que eu posso fazer é tentar testar por simulação o que está acontecendo com a resposta do sistema. Certo? Eu aqui não forcei, mas agora vamos forçar a trocar a sintonia e fazer que as curvas se cruzem. Aqui não se cruzava. Como não se cruzam, se eu simular agora, em vez de controlador com modelo nominal ou controlador com uma planta qualquer dentro daquela família, deveria sempre dar estável, certo? Eu vou pegar o pior caso, qual seria o pior caso? Somar o máximo erro. Então o que eu fiz aqui, o programa foi, para simular, é somar, fazer embaixo, certo? Uma nova planta real, que vou somar o erro, 1 mais o erro multiplicativo. Então essa planta aqui é uma planta fictícia que eu criei adicionando aquele número na frequência que tinha que ler. Vai errar o ganho, vai errar um monte de coisas, certo? E faço de novo, faço uma janela fechada para essa planta nova. Correto? Muito bem. Então, o último gráfico, certo? Mostra para essa aqui é a resposta nominal, certo? Que é anteriormente, certo? E o último vou mostrar a resposta real que eu tenho, certo? Tá? Agora aqui. Esse já mudou o tempo de 33 para 4, né? Sim, está mudado. Sim? Muda de novo para 33. Tá, a gente muda de novo, certo? Tá? Então, essa aqui seria a resposta que eu tive, a última para o caso, se ficaram diferentes daquela, certo? Não, eu teria poder testar muitos casos aqui, certo? Variando outras coisas, certo? Mudando coisas. Eu poderia vir aqui e, assim, arbitrariamente, vamos testar uma coisa que não estava testada, vamos mudar o ganho fora daquilo que é, vamos ver aqui e coloco aqui no meu sistema um ganho, sei lá, 2, multiplico por 2 o ganho, certo? E simulo tudo novamente, certo? Além do erro, coloquei um ganho adicional de 2, certo? Olha que foi o que você. Não aconteceu nada, certo? Não, continua estável, o sea que é bem robusto o sistema, certo? Tá? Poderia colocar outras coisas aí, mas tá, ou botar um ganho contrário, muito menor, 0,5, 0,3, tá? Agora vamos fazer o que tu me pediu, assim. Tá? Tá? A resposta ficou muito mais lenta, né? Depois da performance, a resposta está tirando, mas depois da estabilidade eu consigo manter a estabilidade. Tá? Então vamos deixar como estava um pouquinho aqui e vamos fazer o que eu cantava o seguinte, que é voltar a colocar lá em cima, aqui, menor, certo? Sim. Vamos fazer um caso para que se cruze. Vou escolher CO2 também aqui, tá? Para que fique bem, tá? E agora vou vir aqui, e a curva, certo? Então agora aqui, a curva se cruza, notoriamente se cruza, certo? Mas é uma condição apenas suficiente, então não é necessário. Foi o que eu estava mostrando aqui nesse caso, tá? Na realidade eu não tenho certeza, porque eu não simulei todos os casos. Talvez em algum caso particular poderia acontecer de um sistema. Como vou saber isso aí? Bom, desenhando todos os diagramas de Nash, incluindo todas as possíveis condições, e aí poderia ver isso. Então, como não está cumprindo a condição, não tenho como saber. Tá? Então, a condição é uma condição conservadora, mas que me dá garantia que o que está acontecendo é correto? Bom, vamos fazer agora, mostrar no domínio da frequência, já no MATLAB, como seria o erro modelagem do atraso, aquele que fiz no quadro, e agora misturado com outras coisas, misturado com erro no ganho e erro no constante de tempo, para ver como que a curva fica, certo? Então vou abrir aqui outra. Então tem uma funçãozinha que faz o cálculo, parecida com a gente fez na aula passada,
certo? Só que agora considerando atraso. Então, o que ele faz? Ele vai definir aqui, nesse caso, um sistema que tem de primeira ordem, com atraso, com erro no ganho, erro no atraso e ainda a constante de tempo adicional, como vimos na aula passada. Então, o erro no ganho está aqui, o meu ganho vai poder ter um erro de 10 ou 20%, o erro na constante de tempo também é de 20%, e eu acrescento uma constante de tempo adicional de 1/5 da constante de tempo nominal, certo? E vou colocar um erro de 30% no atraso. E o que fiz aqui com um programinha que faz, ou em vez de fazer por bode, faz uma escala logarítmica e calcula diretamente a transferência do erro, que justamente é uma função que depende de todos os parâmetros que estão aqui. Certo? Eu fico aqui, cálculo P sobre P menos 1 e mando a gráfica na unidade de frequência. Tá? Calculo o módulo e vou botar todos os gráficos em uma figura. E aqui vocês podem ver, certo? A forma dessa figura, certo? Então ele começa em baixa frequência com erro ganho, 10 ou 20%, ou 0,1 ou 0,2. Tá? Se só tivesse erro no ganho, essa curva seria assim. Como ela, certo? Começa a subir por causa do erro no atraso, lembre, com uma inclinação praticamente de 1, e tenta chegar ao valor muito próximo de 2. Tá? Se fosse atraso, se ele eliminasse a constante de tempo adicional e eliminasse o erro na constante de tempo, ele chegaria a 2 perfeitamente. Certo? Mas ele chega um pouquinho perto de 2 por causa disso, por causa do efeito da atenuação. E esses picos aqui vão sendo atenuados porque aparecem outras constantes de tempo que fazem com que o erro na alta frequência seja diferente. Bom, isso mostra uma coisa que é típica. O ponto crítico de amplitude do erro, nesse caso, está sempre muito próximo de 2, em módulo, e sempre muito próximo aqui de π sobre delta L, que é o que a gente calculou anteriormente. Vocês vejam, calculando aqui para baixo, certo? Nesse caso, delta L é 0,3, π sobre delta L, tá? Dá muito próximo de 10, certo? Que é o valor que está aqui na frequência. Então, não é exatamente isso, mas se fosse, seria exato se fosse unicamente o atraso, mas está muito próximo dessa frequência. Correto? Com o qual, isso nos dá a ideia de quando temos um atraso, mais ou menos como temos que calcular, digamos, a sintonia, se não temos, né, como desenhar isso aqui. Se temos como desenhar, não temos que fazer nada. Desenhamos a curva e está. Temos um cálculo a partir disso. Certo? Tá. Esse é um gráfico estático, esse é o problema, certo? Se a gente usar a ferramenta do Pretor de Smith, que usamos na aula passada, não, retrasada, como se llama Pretor de Smith, certo? Podemos sim brincar com isso aqui a nível de remodelagem e ver aqui a curva da remodelagem, que agora sim entendemos um gráfico que não tínhamos explicado na aula que explicamos Pretor de Smith. Aqui temos, como sempre, a resposta à referência e a perturbação no sistema. Aqui temos o sinal de controle, certo? Tá? Lembra que isso aqui é uma perturbação que posso aplicar. E aqui eu tenho o índice de robustez do meu controlador, que seria o 1 mais CPN sobre CPN, sendo PN um modelo nominal e C o controle equivalente do Pretor de Smith. Vamos calcular isso em seguida agora no final da aula, certo? Vou explicar como se chega a esse resultado. E aqui temos o erro de modelagem. Então está me dizendo que o sistema é robusto, ou seja, veja, a curva de erro de modelagem está por baixo da curva de índice de robustez. Tá? Se eu mexo no controlador, mexo na curva de índice de robustez, certo? Baixei o ganho, o sistema ficou muito mais lento, mas se afastou da curva. Se eu aumento o ganho do controlador, eu torno o sistema menos robusto, mais perto da condição de crítica. Se eu aumento o erro de modelagem, venho aqui e mudo o erro, a curva de erro cresce. Veja, a medida que o erro aumenta o erro do atraso, a curva se desloca para baixa frequência. Tá? Que é o que vamos explicar. Se eu aumento L, o erro de L, o pico da frequência diminui. Correto? Então, veja, se eu diminuo, aí o pico vai para o lado, certo? Claro, quando me passo o erro para o lado do outro, o erro vira negativo, mas acaba acontecendo o mesmo efeito. Correto? Então, aqui temos um sistema muito estável, certo? Porque não tenho praticamente nenhum erro de modelagem. Bom, aqui eu posso colocar a modelagem tanto aqui no atraso, certo? Como também no ganho, certo? Ok? Muito bem. Se eu mudar a minha sintonia, tá? E faço as curvas se cruzarem,
Quando você cruza, a resposta fica, tende a ir para a instabilidade, correto? Então, aqui, nesse caso, a coisa é bem pouco conservadora. No sistema com atraso, quando a curva que se cruza, não é uma condição necessária suficiente, mas é quase. Ou seja, que no caso de última conta de atraso, não dá para arriscar de dizer que vou fazer porque vai sobrar uma curva que é conservadora. Não, certo? Quanto maior o atraso, pior é. Certo? Então, se eu tiver aqui um sistema com muito mais atraso, certo? Por aí, tá? E vamos botar aqui, né? Vou tirar um pouco o orgânico só para não botar o orgânico, certo? E agora, eu sintonizar meu controlador, certo? Para ser mais rápido. Tá? E agora eu aumento, boto um pouquinho mais de remolagem atrás, veja, a curva está apenas se cruzou, já deu estabilidade. Correto? Ou seja que, nesse caso, quase que a condição é como se fosse necessária e suficiente. Certo? Se eu não satisfazer a condição, com certeza o sistema fica instável. Tá? Então, uma coisa interessante de ver aqui é que, quero mostrar agora, observe, se eu calculo, isso aqui, bueno, então, em princípio, não tem nada diferente com o outro controlador. Se eu coloco meu esquema de controle na forma de controle clássico, um controle equivalente em cascata com a planta e realimentado, o teorema é o mesmo de sempre, certo? Como a gente sabe como calcular o controle equivalente para todo Smith, para todo infiltrado, temos como fazer isso, certo? E aplicar o teorema. Eu vou fazer as contas em seguida para mostrar como que fica o cálculo. Só que para mostrar o interesse disso aqui, observem uma coisa interessante, que a forma da curva de índice de robustez, tá, do controlador predictor de Smith, tá, ela é suave, né? Ela não tem nenhum tipo de variação tipo oscilatória, apesar de estarmos controlando o sistema com atraso. Se eu colocasse um PI aqui, observe como que é a curva do índice de robustez do PI, certo? Ela tem, certo? Ou seja, porque o PI não tem a compensação do atraso. O fato de compensar o atraso faz com que o índice de robustez não dependa do atraso. Isso que a gente vai mostrar em seguida. Então, a curva do controlador tradicional, PI ou PID qualquer, vai ter o efeito do atraso, certo? No índice de robustez. Enquanto que para o predictor de Smith, o predictor infiltrado, isso não acontece. Tá? Bom, a última coisa antes de fazer os cálculos é, observa isso aqui. Se eu tenho um predictor de Smith aqui, né? E para meu ajuste, né? Eu estava, certo? Com uma certa oscilação, tá? E agora eu salvo isso aqui e eu coloco um predictor de infiltrado. O filtro do predictor de infiltrado vai ser um elemento para melhorar a robustez. E eu consigo, mexendo com o filtro, certo? Mudar a resposta do sistema para ela se tornar, certo? Digamos, se acelerar a resposta do filtro igual que o predictor de Smith instável, mas se eu colocar um filtro grande, eu consigo que minha resposta fique muito mais suave e o sistema fique estável, certo? Então, assim como o filtro que a gente usou na aula passada permitia mudar a resposta da perturbação, também a gente tinha mostrado que permitia mexer na robustez, e isso aqui se pode ver nessa curva. Ou seja, quando eu coloquei o filtro, a curva da robustez subiu, se afastou do erro de modelagem. Nesse caso, você atrasou a perturbação. Claro, o compromisso que eu tenho é, e não tem como, se eu aumento a robustez, eu vou dar uma resposta à perturbação mais lenta. Por quê? Porque o sinal que vem da perturbação ou vem do erro de modelagem vem pelo mesmo caminho. Então eu não posso aumentar um e diminuir o outro, a menos que sejam frequências muito diferentes. Tá bom? Ou seja, se a frequência da perturbação é muito baixa e o erro de modelagem é muito alto, então o efeito na perturbação não vai sentir. Porque um degrau de componentes em alta frequência. Se colocar uma perturbação tipo senoidal de baixa frequência, praticamente isso alteraria a resposta à perturbação, certo? E se alteraria-se a robustez. Correto? Isso vai ficar claro em seguida quando a gente faz os cálculos. Pode acender a luz? Então, vou deixar aí um pouco para a gente poder usar. Vejam como que é
los cálculos, vamos a ver, análisis de robustez, los PS o PS filtrado. ¿Verdad? En realidad lo que puedo hacer es aplicar la información, o sea que el índice de robustez es igual a U más C PN sobre CPN, ¿cierto? ¿Ok? So que ahora sé quién es. C es o C do PS, que no es por el primario, es control equivalente. Ya lo sé, calculé ya esto. Que era C sobre U más C. No veo aquí, vamos a chocar el nombre. A ver, vamos a llamar aquí entonces mejor C equivalente, ¿verdad? C equivalente do PS. Y ese C aquí es el interior del controlador que eu tenho. GN menos B. Eso que está aquí no es un control equivalente, ¿cierto? Entonces, eso aquí es el equivalente a toda la estructura del predictor de Smith, donde eso aquí es un controlador primario, eso aquí es un modelo rápido y eso aquí es un modelo con atraso. ¿Está? Si yo calculo eso aquí, ¿cuánto da? Pues, vean que eso aquí no es otra cosa que hacer una transferencia malafechada del predictor de Smith. Vamos a hacer de nuevo, pero eso tiene que dar o qué? ¿Cuánto daba una transferencia malafechada del predictor de Smith? Daba, ¿cierto? Acá a N era C Gn sobre U más C Gn N menos L NS, ¿cierto? Eso tengo que obtener cuando dice, ¿cierto? ¿Ok? Tá, mas podemos hacer sustituirlo aquí, ¿tá? ¿Cuánto vale eso aquí? O sea, va a ser U más, ¿cierto? C sobre U más C Gn menos CPN, que da multiplicado PN dividido por C sobre U más C Gn menos CPN, ¿cierto? Multiplicado por PN. Cuando faço de nuevo común aquí, que fica U más CGN menos CPN más CPN, por tanto aquí va a ficar U más CGN, ¿cierto? O denominador común cancela. Y aquí en valle va a ficar CPN, justamente eso aquí. ¿Cierto? Porque eso aquí es eso que está aquí, PN, entonces aquí es CPN sobre U más CGN. ¿Correcto? Entonces, o índice eso que está aquí, o índice para ustedes, lo que entonces Smith, considerado un módulo, ¿cierto? Entonces calculo módulos aquí, módulo aquí, eso es índice para ustedes. Vean, o módulo do atraso vale 1, porque se calcula la frecuencia, o sea, U I R, el predictor de Smith, la frecuencia va a ser 1 más CGN de J omega dividido por GN de J omega C N menos L de J omega. ¿Y cuánto vale el módulo aquí? 1. Por tanto aquí, como es igual a 1, es como si no estuviese en la fórmula. O sea, la fórmula no depende del atraso. La fórmula únicamente depende del efecto de control primario y del modelo nominado sin atraso. Por tanto, por más que un mudo atraso nominado, nada muda en la fórmula. Entonces es una cosa muy importante. O índice usted sobre todo de mí es independiente do atraso nominado. Eso no acontece con otros controladores. Si yo mudo o atraso nominado, muda la característica de ustedes. Entonces, o IR, lo PS es independiente do LN. Eso es una condición muy importante. ¿Correcto? Por eso que la fórmula de L, claro, como veo, yo sintonicé, me dio una cosa así, ¿cierto? Suave, no tiene atraso. Si tuviese atraso, él le faría unas cosas. ¿Correcto? Veré, entonces aquí sería OIR, lo PS. ¿Correcto? Bueno, ¿qué acontece con el convertidor de filtrado? ¿Cuál va a ser la modificación que nos vamos a hacer? Que va a aparecer el filtro en una función, ¿cierto? Porque aquí, con el R, y aquí aparece el filtro aquí y el filtro aquí encima, ¿cierto? Entonces, o C equivalente del vector de filtrado es igual a cuánto? A CF sobre U más CGN menos CPNF. Entonces es el filtro de robustez. Bueno, no sé, ahí llamamos de FR, ¿no? ¿Correcto? Bueno, si yo faço los cálculos ahora, ¿tá? Da de nuevo, los cálculos es prácticamente igual, no va a mudar nada. ¿Por qué? Porque
Aqui em cima vai desaparecer o mesmo, certo? Só que embaixo vai ficar aparecendo unicamente o filtro publicado aqui, certo? Então, se eu repito o cálculo, a fórmula é aqui, o IR, o predictor de Smith integrado, vai ser 1 mais CGN, no numerador não muda, mas no denominador vai aparecer PN. Correto? Porque aqui, vou trocar, aqui vai aparecer FR, certo? Então aqui vai aparecer FR. E aqui em cima não muda, porque aparece FR aqui e FR aqui, e ele cancela. Ok? Pessoal, acho que não vamos perder tempo com isso, vamos tentar analisar a coisa. Observen, isso que está aqui está dizendo que é o índice de robustez do predictor de Smith dividido pelo módulo FR, porque isso que estava aqui é o índice do predictor de Smith, certo? Que também é independente do atraso. Correto? E agora, claro, se meu filtro for passa abaixo, implica que isso aqui vai crescer na frequência. Se meu filtro for assim, significa que a inversa dele é assim. Portanto, ele vai poder aumentar o índice de robustez na frequência que eu quiser. Se eu escolher adequadamente isso aqui, ele aumenta o índice. E por isso que isso aqui cresce. Isso aqui que aparece aqui é numérico, tá? É questão numérica de cálculo. Tá? Porque é muito. Se muda uma amostragem, isso aqui está todo. Dá para fazer cálculo. Então, isso que está aqui, certo? Sobe, graças a que eu coloquei o filtro. Se eu troco de filtro, tá? O TF, coloco ele mais baixinho, esta curva vai descer. Se o meu TF aqui, que é o T do filtro, eu diminuo ele, veja, a curva vai diminuindo, ¿eh? E se eu aumento, ela vai aumentando. Chega um momento que ela se torna igual a perto de mim, que é como não tivesse nada. E se não, eu coloco. E aumento a curva. Correto? Então, o filtro, além do papel que tinha antes de permitir tornar o predictor de Smith um controlador aplicável a sistemas instáveis ou integradores e acelerar a resposta à perturbação quando for possível, também me permite trabalhar a robustez. Lembrando que há um compromisso entre as duas coisas, tá? Eu não consigo fazer ao mesmo tempo as duas coisas. Porque primeiro que decía, passa alto para acelerar a resposta à perturbação e passa baixo para ganhar robustez. Então, se eu tenho uma perturbação em uma frequência muito longe do erro de modelagem, eu posso fazer um filtro que aumenta o ganho em uma frequência e diminui na outra, e aí eu consigo fazer as coisas. Certo? Então, aí isso se torna um projeto, digamos, um filtro domina a frequência para chegar na frequência. Ok? Bom, na próxima aula, a gente também vai continuar fazendo exercícios, tá? De aplicação desses conceitos, do conceito de robustez, do conceito de análise de margem de fase e margem de ganho, sintonia de controlador para atender um certo requisito, certo? Comparação do predictor, controle com predictor sem predictor, erro, modificação, cálculo do erro máximo, esse tipo de coisa. Tá bom? Tá. Então, até a próxima aula.